Bem, pessoal, vamos então começar a partir de agora, então, as nossas revisões de véspera para os vestibulares do final deste ano e também, claro, para a prova do Enem. Nós escolhemos testes da forma mais abrangente possível, aqueles testes que podem cobrar o maior número de questões, ou melhor, testes onde nos é possível rever a maior quantidade possível de questões que eles podem cobrar de você na sua prova de vestibular, ok? Vamos lá então ao nosso primeiro exercício de revisão. Acompanhe comigo. Texto para a próxima questão. Leia o texto, analise a figura a seguir e responda. Esse é um detalhe importante. Questões com texto longo, faz uma leitura atenciosa para ver realmente o que é importante nesse texto. Muitas vezes o texto é apenas uma coisa ilustrativa, é apenas um detalhe para ilustrar a questão. Então, vamos ler com calma isso, procurando realmente os detalhes que são importantes para a prova de Química, ok? Vamos lá. No início do século XVII, a Química começou a despontar como ciência, com base na Química prática, como mineração, purificação de metais, criação de joias, cerâmicas e armas de fogo. A Química médica, com as plantas medicinais, e crenças místicas, busca pela pedra filosofal. A figura abaixo representa a vista do interior de um laboratório de análise de minerais do final do século XVI, utilizado para amalgamação de concentração de ouro e recuperação do mercúrio pela destilação do amálgama. Moçada, primeira coisa importantíssima, amálgama é uma liga metálica formada por mercúrio. Lembrem que é o único metal líquido mais algum outro metal. Amálgama de ouro, amálgama de prata. Então, amálgama é uma liga metálica de mercúrio. Isso é muito importante, cobrado muito nas provas. Prova do Enem cobra muito isso. Liga de mercúrio, amálgama, é feita para retirar ouro da natureza. Por exemplo, chamado ouro de aluvião. Aquele ouro que está em fundo de rios cascalho. Lembre, ouro de aluvião. Eu faço uma amalgamação. Então, esse é o primeiro detalhe importante dessa questão. Vamos lá, então? Continuando. O minério contendo ouro e alguns sais, à base de sulfetos, era inicialmente tratado com vinagre, solução de ácido acético, por 3 dias. Em seguida, era lavado e posteriormente esfregado manualmente com mercúrio líquido para formar amálgama, mercúrio e ouro. Detalhe B na figura. A destilação do amálgama para separar o ouro do mercúrio era realizada em um forno chamado atanor. Detalhe na figura A. Vejamos então a figura. Aqui está a figura A, figura B. Veja, uma figura bem simples, um desenho bem rudimentar, né? Agora vem a pergunta. Sobre os processos de obtenção de ouro empregados no final do século XVI, assinale a alternativa correta. Letra A. Ao considerar que o sal presente no minério é o PbS, o emprego do vinagre tem como finalidade evitar a dissolução desse sal. Moçada, a alternativa incorreta. O texto falou claramente que a finalidade do ácido nesse processo é promover a dissolução do sal. Então, pelo próprio texto, já elimina essa alternativa, ok? Alternativa B. Amálgama ouro-mercúrio é uma mistura azeotrópica, por isso é possível separar o ouro do mercúrio. Outro detalhe importante. O que é uma mistura azeotrópica? É aquela que apresenta ponto de ebulição constante, onde eu não posso separar a mistura pelo simples aquecimento. O melhor exemplo de mistura azeotrópica é o álcool 96 graus GL, o antigo álcool comercial, álcool de garrafa, álcool de mercado. Esse álcool é uma mistura azeotrópica, aproveitando a nossa revisão. E lembre também que mistura eutética é aquela que tem ponto de fusão constante. Então, olha, aproveitamos o exercício para abranger mais assuntos na nossa revisão. Essa é a nossa ideia. Eu tenho certeza, eu sou capaz de apostar com você aí, que se você assistir todas as nossas revisões, todas as nossas aulas de revisão, você vai fechar, vai gabaritar a sua prova de Química. Não importa em qual lugar do Brasil. A Química é a mesma, a Química não muda. Não tem Química do Sul nem Química do Norte. Química do Oeste ou do Leste. Química é Química. E nós vamos fechar com você a prova, tenha certeza disso. Então voltemos lá.
Então está incorreto isso, pois uma mistura azeotrópica tem ponto de ebulição constante, o que, claro, não é isso que vai viabilizar, então, a separação do mercúrio desse ouro. Errada a alternativa B. Alternativa C. A destilação da amálgama, composta por ouro e mercúrio, é considerado um fracionamento físico. Afirmativa corretíssima. Olha a resposta. Pois os elementos ouro e mercúrio possuem pontos de ebulição diferentes. Moçada, destilação. Eu separo os componentes da minha mistura por aquecimento. Cada componente da mistura apresenta um ponto de ebulição. Então, primeiro eu separo de menor ponto de ebulição, depois o de maior. Nesse caso, o mercúrio, por ser líquido, tem um ponto de ebulição menor. Então, ele vaporiza primeiro, ficando somente esse ouro no final. Outro detalhe importante, ele falou que é um processo físico. Por que físico? Porque não alterou a matéria. Não é um processo químico. Processo químico é uma reação química. Na reação química, reagentes transformam-se em produtos. Aqui não, houve apenas uma mistura. O mercúrio e o ouro se misturaram. É uma mistura, é uma liga, formou-se uma liga metálica. Os dois metais foram misturados. Quando eu aqueço, eu apenas separei. Então eu não mudei. Mercúrio é mercúrio, ouro é ouro. Então isso é um fenômeno físico. Cuidado com essa dica aí. Por que as demais estão erradas, Ortigão? Vamos lá? Então, letra C é correta. Veja as outras. Letra D. A separação do mercúrio do ouro, por meio da destilação, ocorre por um processo de vaporização denominado evaporação. Não. Eu falei agora que o mercúrio vaporiza por aquecimento externo. Eu vou lá e aqueço a mistura. Eu levo ela ao fogo. Eu estou aquecendo. Então, é uma vaporização. O termo evaporação seria um processo natural. Por exemplo, a água dos rios, dos lagos, dos mares, ela naturalmente evapora. Não é o caso. Esse mercúrio não vai evaporar naturalmente, ele vai vaporizar após sofrer o aquecimento pela ação humana, ok? Então, errada é essa alternativa. Vejamos a última. Letra E. É possível separar a amálgama ouro-mercúrio por meio da destilação, porque o ouro é mais denso que o mercúrio. Não, pessoal. Destilação separa por diferentes pontos de ebulição. Então, errado também. Veja a nossa justificativa. Incorreta, a separação desses compostos só é possível usando uma técnica de separação devido aos pontos de ebulição serem diferentes. Alternativa, letra D. Esse teste nos fez recordar vários assuntos. Destilação, evaporação, mistura azeotrópica, mistura eutética. Esse é o nosso objetivo. Rever com você em cada teste o maior número de assuntos possíveis. Legal? Vamos a mais um então. Acompanhe comigo. Considere os seguintes métodos de separação de misturas. Método com base na densidade, método com base no tamanho das partículas, método com base nas temperaturas de ebulição. Ali tem as definições, né? Decantação, peneiração, destilação. Vamos ver um por um. Tenha cuidado. Quando ele trouxer vários para você, vários modelos, vários processos, tente olhar um por um. Defina primeiro o item 1, depois o 2, depois o 3. Eu tenho sempre um ditado. Não importa onde é o teu vestibular, onde é a sua prova. A química jamais é uma prova objetiva. Ela é sempre discursiva. Eu faço a minha resposta e comparo com o que ele falou, para daí então eu marcar. Veja como nós faríamos isso. Primeiro item. Decantação é baseada na diferença de densidades de dois líquidos immiscíveis. Veja, ele falou aqui, ó, número 1. Método com base na densidade, ou seja, deixo ele decantar, aquilo que é mais denso vai para baixo, o menos denso fica em cima. O segundo processo, com base no tamanho das partículas, está aqui, ó, peneiração, separa sólido baseado na diferença de tamanho das partículas. Todos nós já brincamos, eu com os meus filhos, agora com o meu netinho, você quando criança, ou com seu irmãozinho na praia, brincando com aquelas peneirinhas de areia. Você pega a peneirinha e começa a brincar. Você vai peneirar a areia, ou seja,
A partícula de maior tamanho fica retida nessa peneira, passando a mais fina. Então, se por diferente de tamanho das partículas, o processo é da peneiração. Observe o último agora. Destilação separa dois líquidos miscíveis. Opa, olha isso. Dois líquidos miscíveis é uma mistura, então, homogênea. Mistura homogênea tem apenas uma fase. Os líquidos são miscíveis. Se são líquidos miscíveis, é homogêneo, eu separo por destilação, ou seja, por aquecimento. Vamos lá? A destilação separa dois líquidos miscíveis de pontos ou temperatura de ebulição diferentes. Então, letra A, decantação, peneiração e destilação. No mesmo teste, abrangindo um pouco mais de assunto, destilação é para mistura homogênea, ok? Olha a dica, olha a dica. Se for mistura homogênea, sólido, líquido, exemplo, açúcar, água e sal, é destilação simples. Se for mistura homogênea, líquido com líquido, é por destilação fracionada. Que foi? Sim. Olha, o meu anjinho da guarda pediu para avisar vocês aí. Destilação fracionada vai cair muito esse ano, é o processo usado na separação do petróleo. Isso, destilação fracionada separa o petróleo, tá? Lembre disso. Petróleo é separado por destilação fracionada. Legal? Duas questões já feitas, vamos a mais uma? Vem comigo. Terceira questão com vários itens. Esse tipo de questão é importante, porque cada itemzinho passa a ser uma pergunta. Então dá para fazer uma boa revisão. E esse é um assunto muito cobrado, hein? Atenção lá. Com relação à estrutura dos átomos e suas características, assinale o que for correto. Dados: ferro, Z igual a 26, cálcio, Z igual a 20, potássio, Z igual a 19. Lembra o que é o Z? Lembra o que é o Z? Z é o número atômico, que é igual ao número de prótons. Sempre na parte inferior do símbolo. Na parte superior, número de massa, letra A, que é a soma de prótons mais nêutrons. Legal? Vamos lá então. Item 1. Um átomo neutro de N de Z igual a 7, ao se transformar no ânion N3-, apresentará 7 prótons e 4 elétrons. Não. Afirmativa incorreta, falso. Acompanhe comigo. Se o nitrogênio tem Z igual a 7, tem 7 prótons. 7 prótons e teria também 7 elétrons se ele for neutro. Ânion é o íon de carga negativa, é o cara que ganha elétrons. Se eu tenho 7 prótons e 7 elétrons, e eu ganho mais 3 elétrons, eu passo a ter 7 prótons e 10 elétrons. Eu estou somando mais 3. Aqui a pegadinha muito idiota, muito boba, é que se ele é 3-, ele perdeu 3. Não. Esse 3- ganhou 3 cargas negativas, ganhou 3 elétrons, então iria para 10 e não para 4. Errado o item 1. Vamos ao 2. A soma do número de prótons, P, e o número de nêutrons, N, é igual ao número de massa. Afirmativa verdadeira, tá? Lembre, a massa de um átomo está concentrada no seu núcleo. Por que, Ortigão? Porque no núcleo estão prótons e nêutrons. Lembre dessa dica, massa de um átomo concentrada no seu núcleo. Legal? Vamos lá, mais um. Item 04. O átomo de cálcio apresenta Z igual a 20, ou seja, 20 prótons e 20 nêutrons. E o átomo de potássio tem Z igual a 19 e 21 nêutrons. Esses átomos podem ser considerados isótonos. Não, falso. Moçada, recordando, isótopos igual ao número de prótons. Isobaros igual ao número de massa. Massa é letra A. Isótonos igual ao número de nêutrons. Como aqui nós não temos o mesmo número, veja, 20 nêutrons para o cálcio e 21 nêutrons para o potássio, logo eles não são isótonos. Mais um detalhe, você lembra disso? Como é que chama quando 2 ou mais átomos ou 2 mais espécies químicas têm o mesmo número de elétrons?
isoeletrônicos. Muito bem, grave isso aí, tá? Vamos a mais um item. 08. Os átomos de B e C são considerados isótopos. Bom, B é o boro, C é o carbono. Isótopos mesmo de prótons. Prótons aqui embaixo. 5 e 6. Não está errado. Falso também esse item. Item 16. O átomo de ferro apresenta 26 prótons. Veja no dado, se o número atômico é 26, realmente 26 prótons. E, portanto, se o número atômico é 26, item verdadeiro. Então, no final, verdadeiros item 2 e item de número 16. Bem, fechamos aqui o nosso primeiro módulo de muitos, de vários que terão pela frente. Nosso objetivo é trazer para você, de forma rápida e objetiva, tá, toda a química. Nós teremos aí vídeos de em torno de 10, 15, 17, até 20 minutinhos no máximo, para você ficar atento aí. Mas, por favor, pessoal, vamos fazer uma parceria. Vamos trabalhar juntos, tá, nessa caminhada rumo à sua aprovação nos vestibulares de 2016. Capriche, trabalhe comigo, fique conosco, veja o nosso site e veja o que mais nós temos para poder oferecer e ajudar a vocês. E lembrando que a cada período, a cada alguns dias, será colocado sempre mais um vídeo para você no nosso canal do YouTube. Inscreva-se para receber rapidamente as nossas revisões. Estamos juntos.